acompanhando, temos visto que tem sido uma bênção lá onde ele tem, né, onde ele está trabalhando para Deus, né? Eu vou deixar até que ele depois, se puder, ia falar um pouco também de como tá as coisas lá, vai ser muito bom. E para mim é um motivo de muita alegria, né? Poder ter ele com a gente aqui hoje, podendo ouvi-lo, né? Porque já faz um bom tempo que eu não ouço e ele realmente pregando é uma bênção. Tem alguns irmãos aí que eu sei que conhecem ele, né? O irmão Fábio, inclusive, se expressou lá, dizendo: Nossa, faz tempo que eu não vejo o irmão, muito bom tê-lo com a gente, vai ser muito bom. Então, se não tiver nada para ser falado aí, eu quero passar a palavra para ele, né? Deixar ele à vontade. Né? Quanto ao tempo, Tarcísio, não sei se tem alguma coisa estipulada aí, coisa de meia hora, 40 minutos, o que você acha? Aí já deixa tudo certo com ele aí, para quando ele entrar já ficar à vontade. Não, a gente não combinou tempo. Eu estou muito bem à vontade. Para mim, até meia-noite tá bom. Não, talvez, não sei quanto tempo ele preparou a mensagem, mais uns 30 minutos, aí 40 minutos. E não, Isso. o que o Espírito Santo falar, tá falado. Então a gente está em conexão, porque eu falei assim, vamos deixar o irmão à vontade. Então estamos em conexão. Só ora pela vida dele, Marco, Amém. ora pela vida dele Amém. E aí pode passar a palavra para ele. Sim, sim. E outra coisa que eu quero agradecer demais aqui é a presença dos irmãos. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Estou muito contente de ver os irmãos com a gente aí, né? Então vamos nos preparar aí para ouvir uma boa palavra da parte de Deus. Amém? Vamos orar? Querido Deus, neste momento que nós paramos na tua presença, Pai, nós queremos agradecer a Deus porque o Senhor é o nosso Deus e é o Senhor que cuida de cada um de nós. Obrigado, Senhor Deus, por cada irmão que aqui está, cada família aqui representada, que o Senhor possa estar visitando neste momento, Pai. E se há, Senhor Deus, alguma dificuldade no meio de cada um aí, que o Senhor possa estar entrando com providência, Senhor Deus. Abençoa-nos nesse momento, ó Pai, através da Tua palavra, Senhor Deus, que será dita aqui. Que o Senhor possa estar com o nosso irmão Anderson, abençoando a vida dele, da família dele também, Senhor, dando a ele sabedoria, Senhor Deus, e que ele possa trazer algo, Senhor Deus, da Tua parte para nós nessa noite. Em nome do Senhor Jesus, Pai, te peço e agradeço. Amém. Irmão Anderson está com a palavra. Amém. Bem, como eu disse, boa noite, graça e paz. Muito feliz de estar com os irmãos aqui, né, podendo conhecer alguns irmãos da parte do Senhor, que é muito bom, né? Sempre bom estar na igreja, sempre bom estar com os irmãos. E se há algum benefício, né, em termos passado pela pandemia, eu acho que é essa questão da tecnologia, de agora estarmos conectados em diferentes lugares, mas todos com um propósito, seguindo aquilo que a palavra do Senhor nos diz, né, em uma só fé, em um só batismo, em um só Espírito. Estou muito feliz de estar com os irmãos. Preparei a mensagem aqui. De praxe, né, vou me apresentar um pouquinho. E isso é um arquétipo para a gente utilizar na pregação dessa noite, que é a intimidade. Então, alguns eu tenho muita intimidade, né? Fábio, não sei se o Jé está conectado, Marcos, enfim. Então, conheço alguns. Vi a cara do Leandro aí também, né? Que passamos algum tempo juntos também. Então, aqueles que temos a intimidade, é desnecessário a apresentação, né? Mas alguns que não me conhecem, com certeza, meu nome é o Anderson, né? Isso aí é invencionismo de minha mãe, então ela colocou um W na frente do Anderson aí e atribuiu o som de U, né? Como W inglês, anglo-saxônico. Mas aqui no Vale do Paraíba, tal qual Paulo, né, humildemente comparando aí, eu sofri uma mudança fonética no meu nome e as pessoas me conhecem aqui como Pastor Wanderson. Então, se você chegar na IBAGE, na Igreja Batista do Jardim das Indústrias, perguntando pelo Wanderson, ninguém vai saber quem é, ou talvez um ou dois mais íntimos saberão, né? Então, por causa desse W, aqui no Vale do Paraíba, eu fiquei como Wanderson mesmo, e para mim o importante é a gente, né, não ficar discutindo essa questão de nome, e isso gerou até uma brincadeira nas minhas redes sociais, que eu coloquei como W Santos, por causa disso, né? Porque em São Paulo, as pessoas que me conhecem como Wanderson, no Vale do Paraíba como Wanderson. E até minha esposa já me chama agora, hora é o Anderson, hora é Wanderson, enfim, é uma benção mesmo, né? Então eu falei, chama de W Santos. Um pouquinho da minha história, então, irmãos,
eu cheguei aqui em São José dos Campos em 2011, a princípio para trabalhar, né, na área de tecnologia, numa empresa multinacional, e chegando aqui, pude ser membro da Igreja Batista no Jardim das Indústrias, né, que nós chamamos carinhosamente de IBAGE, e o Senhor moveu nessa década, né, nesses 10 anos no meu coração, algo muito importante. Então, fui separado para o ministério, fui chamado para a obra. Hoje eu já não trabalho mais na iniciativa privada, né, eu trabalho, sou sustentado pela igreja, trabalho pela igreja, sou membro da equipe pastoral da IBAGE, né, atuo no Ministério de Integração e lidero o nosso campus, né, que é uma congregação, né, o nome mais comum, em Jacareí, né, cidade vizinha aqui em São José dos Campos. Venho trabalhando há 2 anos assim, como, né, integralmente na igreja, e este ano seria o meu concílio, né, o ano do concílio pastoral, mas aí, como todos os irmãos já sabem, o que aconteceu, a pandemia parou tudo. Então, possivelmente, terei o meu concílio ou em dezembro, pela Ordem dos Pastores Batistas do Brasil, ou em janeiro, né, mas até acredito que seja mais certo janeiro do que dezembro, né? Porque dezembro é um mês complicado também. Mas é isso. Então, sou cunhado do Marcos, né? Já temos uma longa história juntos aí, pela graça do nosso Senhor Deus, servindo junto, estando junto. E conheço alguns irmãos aí de longa caminhada. Me converti na Igreja Batista Regular Palmares, aí no Jardim São Bernardo, bem pertinho de vocês. Passei um tempinho aí também na PIB, Parque São Paulo, Pastor Fulgêncio, onde eu conheci alguns dos irmãos também. Não me tornei membro, né? Muito jovem, nem ligava com a membresia, não... então nem fazia muita questão, e a gente ali com Fulgêncio ficamos numa amizade e acabamos não me tornando membro. Daí vim para cá, né? E sou membro da Igreja Batista Jardim das Indústrias. Acho que isso já dá um plano aí para os irmãos saberem quem eu sou, mais ou menos. Né? Quem precisar do meu contato, quiser falar comigo, fique à vontade. Né? Somos de casa, somos todos irmãos em Cristo Jesus. E agradeço a Deus, primeiramente, pela oportunidade de estar conhecendo os irmãos e falar um pouquinho da palavra dele. Sem mais delongas também, vou já entrar no texto com os irmãos. Eu preparei, irmão Tarcísio e Marcos. Eu sempre preparo, a IBAGE tem um costume de 30 minutos mesmo de estudo. Né? Às vezes, como os irmãos sabem, né? Às vezes o Espírito Santo nos leva um pouquinho para 40 minutos, mas a de praxe nossa, a nossa prática é 30 minutos realmente, tá? Então, preparei uma mensagem de 30 minutos com os irmãos. E acho que alguém falou algo? Não sei. Não, pode seguir, Anderson. É que eu não acho que abriu o microfone lá, mas pode seguir, tá tranquilo. Ah, tá. Tudo bem. Então, tá bom. Então, eu queria tratar com os irmãos, explicar um pouquinho sobre o momento que a gente vai pregar agora. Esse tema é muito oportuno, sobre intimidade. Né? Então, eu vou trabalhar com os irmãos em 2 textos, nós vamos partir de uma teologia bíblica, não será propriamente sistemática, mas apesar de eu ter um tema de intimidade com Deus, o meu sermão será textual, não é um sermão temático. Então, vou trabalhar com os irmãos em Gênesis, no capítulo 3, e em Efésios, no capítulo 2. Então, trabalharei 3 pontos com os irmãos para esse nosso estudo. Começarei em Gênesis, farei ali o ponto 1 e 2, trabalhando essa ideia da intimidade com os irmãos em Gênesis, e vou finalizar com os irmãos, o Senhor nos permitindo em graça e misericórdia, em Efésios 2. Né? E, então, esta questão da intimidade, como eu disse para os irmãos, que teremos a forma de eu me apresentar aos irmãos, já é um indicativo da maneira que nós vamos trabalhar, é um paradigma, é um arquétipo que nós trabalharemos sobre aquilo que o Senhor tem para nós. Então, quando nós falamos de intimidade com Deus, é importante entender que intimidade está intrinsecamente ligado ao conhecimento. E o conhecimento vai gerar para nós algum fenômeno, ou melhor dizendo, uma prática diferenciada das relações cotidianas que nós temos, das relações que nós temos diária com outras pessoas. E é isso que eu vou estabelecer dentro de um prisma bíblico, dentro daquilo que a Sagrada Escritura nos revela. Então, os irmãos estejam atentos, porque
por que é interessante falar sobre intimidade? Ainda que eu possa utilizar alguns termos que tangenciem aí a filosofia, que use a filosofia como uma subserviente da teologia, mas o importante para nós é a teologia prática, é a prática que isso vai gerar na sua vida. Se você entender essa mensagem de hoje, como o Senhor falou comigo e me deu iluminação no seu Espírito Santo, eu acredito que a sua visão será diferente, a sua visão será transformada. Quando nós dissemos que a Bíblia transforma, pode ser uma transformação, desde uma transformação radical, onde você dá uma volta de 180 graus, por isso é chamado de conversão, porque você está indo a um caminho e você retorna para um caminho oposto, e este caminho é de obediência a Deus, como pode ser algo progressivo naquele desenvolvimento da sua salvação, onde você vai estar acrescentando ali elementos da sua fé, fruto do Espírito Santo, e você vai melhorando como indivíduo, como crente. Um termo teológico que os irmãos devem já ter ouvido e conhecem é o famoso já e o ainda não, muito explorado na teologia contemporânea, onde já estamos assentados com Cristo nas regiões celestes, já estamos no céu, irmãos. Para Deus nós já estamos lá, mas ainda não, ainda precisamos vivenciar uma vida cristã, que é a nossa carreira, tal qual o apóstolo Paulo disse, combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Então, esta carreira que Paulo diz que ele acabou nos seus escritos, é a carreira que nós estamos agora caminhando, percorrendo. E nesse sentido, então, eu queria chamá-los a orar para que iniciemos, então, a leitura do texto sagrado. Eu já agradeço as orações que foram feitas, sei que foram feitas antes de nós começarmos e agora, mas eu quero ler com os irmãos para que o Espírito Santo do Senhor ilumine o nosso coração e a nossa mente, amém? Feche os teus olhos, curve a sua fronte, oremos ao Senhor. Querido e bondoso Deus Pai, nós agradecemos ao Senhor pelo dia, agradecemos por esta noite, agradecemos por este momento que o Senhor separou para nós. Que o teu Espírito Santo, ó Pai, nos convença, nos dê agora a suficiência da tua palavra e a iluminação para compreendermos, ó Pai, a tua vontade para as nossas vidas. Cada um aqui foi eleito e chamado do Senhor para uma boa obra, e que o Senhor, por intermédio da tua palavra, nos abençoe agora. Fala conosco, ó Pai. Que não seja a minha voz, que não haja nada, ó Pai, de mim, nada do homem, mas que seja o Senhor falando com cada um, da maneira que o Senhor sabe, da maneira que eles reconhecem a voz do pastor, da maneira que eles sabem que é o Senhor falando com eles, e não, ó Pai, um homem ou nem a humanidade. Que agora, Senhor Deus, eu me coloco diante do Senhor para ser usado por Ti, que o Teu poder opere na minha fraqueza, na minha debilidade, que apesar de mim, o Senhor faça, ó Pai, o milagre que o Senhor tem para cada um que está me ouvindo agora. Que o Senhor, ó Pai, me use, eis-me aqui, e não outro, Senhor Deus, porque eu me coloquei diante do Senhor para isto. Que o Senhor abençoe a vida dos meus irmãos, que o coração deles possa estar cheio agora e repleto da tua alegria, da tua doce presença. Que o Senhor esteja conosco, ó Pai, agora, e que possamos sentir o Senhor falando conosco, tal qual os caminhantes de Emaús sentiram a tua presença, que assim seja conosco agora. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então, correndo contra o tempo aqui, abrimos a nossa Bíblia em Gênesis 3, eu vou estar utilizando a versão NVI, nova versão internacional, mas você pode acompanhar em qualquer versão que você esteja aí, você não terá grande prejuízo sobre isso. Mas se você está acompanhando por um aplicativo, você pode procurar aí, nova versão internacional, língua portuguesa. Gênesis capítulo 3, versos 7 até o 11, essa é a perícope que nós vamos trabalhar agora no ponto 1 e 2. E diz assim: os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? E ele respondeu: ouvi teus passos no jardim. Fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu?
você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer. Então, este é o texto que nós vamos ter por base aqui para os nossos pontos. E o primeiro ponto é entendendo a intimidade. Vamos entender um pouco melhor por que nós estamos lendo Gênesis. Por que nesse estudo eu estou trabalhando Gênesis com você? Porque é fundamental, é basal, é elementar que nós possamos entender a nossa Gênese, a nossa criação, a nossa formação ontológica no Senhor, para compreender como se dá esse desdobramento agora. Então, eu quero que você imagine ali que está o homem e Deus em um plano perfeito. O homem está sendo protegido por Deus, preservado pelo seu poder, e o homem tem algo já pré-estabelecido, que é o quê? A intimidade. Então, se hoje nós falamos de intimidade com Deus, nós estamos falando de algo que Deus já havia projetado para a vida do homem. O homem foi criado em intimidade com Deus. Intimidade essa que foi passado para o homem na parte imaterial, quando Deus forma o homem do pó da terra e ele cria o homem como ser imaterial. Então, desta maneira, essa parte imaterial é o próprio Deus, e Deus diz que o homem, então, é feito à sua imagem e semelhança. A imagem e semelhança não se relaciona aos atributos físicos nossos, né? Não são a cor dos olhos, a quantidade de cabelo, né? A barba ou a não barba, mas se refere aos atributos de Deus que são compartilhados conosco. Deus compartilha conosco alguns atributos. Esses atributos tais como a bondade. Então, quando nós vemos bondade na nossa humanidade, ou um homem agindo por bondade, é porque Deus, quando nos criou, compartilha conosco da sua bondade. E é este elemento que vai estar pré-estabelecido ali na criação como a intimidade. Nós somos íntimos de Deus na criação, por quê? Porque nós somos semelhantes. Nós somos uma imagem dele. E por que isso é importante? Porque esta relação de intimidade, ela será rompida, ela será perdida. Então, nós vemos aqui que, uma vez que o homem ele come do fruto proibido, a Bíblia diz que os olhos dos dois, Adão e Eva, se abriram e perceberam que estavam nus. E aí, num movimento nosso de percepção das coisas, falando das várias maneiras que nós podemos entender intimidade, né? O dicionário traz algumas figuras do que é intimidade para nós, você pode entender, mas há uma figura, há uma expressão do dicionário que eu gostaria que você entendesse agora, porque isso vai definir para onde a gente vai caminhar. Você pode ler no seu dicionário aí, ou digitar o significado de intimidade, e o significado que eu vou apropriar-me nesse discurso é um local em que há tranquilidade e aconchego. Né? Nós temos várias definições de intimidade no dicionário, né? A tautologia vai discursar sobre isso, né? Mas o que nós queremos agora fazer um recorte para nós é local em que há tranquilidade e aconchego. Então, nós saímos de um termo abstrato, completamente abstrato, chamado intimidade, e agora eu quero com os irmãos fazer um movimento onde nós vamos substantivar isso e dar um peso concreto para esse substantivo abstrato. Então, quando nós falamos em intimidade, pode vir vários pensamentos em sua mente. E eu estou trazendo um elemento bíblico para ganhar corpo a esse elemento abstrato que é a nudez. Em que momento você fica nu diante de alguém e não se incomoda, e não perde a tranquilidade? É no momento em que você tem a intimidade. A maioria dos homens devem ser casados, e você sabe que diante da sua esposa, né, você não tem uma vergonha. E por que Adão e Eva, então, ele tem a vergonha? Eles viram que estavam nus. Porque eles perderam ali, quando eles rompem com a intimidade ontológica que Deus havia dado a eles como imagem e semelhança, eles perdem completamente o senso de intimidade. E por isso eles se descobrem nus.
A nudez, ela revela para nós a falta de intimidade. E desta maneira, como a Bíblia diz que os olhos deles se abriram e perceberam que estavam nus, eles tentam, então, como a característica humana de resolver os seus problemas, juntar as folhas da figueira para cobrir. Porém, além da nudez, que é perceptível agora, ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor, Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do jardim, eles esconderam-se da presença. Então, assim como o dicionário diz para nós que a intimidade, ela é um lugar de tranquilidade e aconchego, a falta de intimidade vai gerar em nós o quê? A vergonha e a intranquilidade. E é isso que Gênesis está trazendo para nós. Então, todos nós, sem exceção, perdemos a intimidade com Deus. Quando um bebezinho nasce, ele não nasce com intimidade com Deus. Ele nasce sem a intimidade com Deus. Mas, se acabássemos a história por aqui, estaríamos todos perdidos, estaríamos todos desesperados. E é por isso que eu digo que esse é o primeiro ponto do meu sermão. E o meu sermão vai, pela graça de Deus, pela misericórdia de Deus, nos fazer muito mais felizes e satisfeitos do que essa verdade em que nós não temos, de maneira natural, a intimidade com Deus. O que eu quero dizer agora, de uma maneira muito prática para você, meu irmão, é que você não tem intimidade com Deus. Isso não é algo que pode ser gerado do seu coração, do seu intelecto. Por mais que você tenha uma capacidade cognitiva ímpar, por mais que você tenha um coração do tamanho de um trem, você não terá a capacidade de ter intimidade com Deus. Por quê? Porque esta intimidade foi rompida, foi perdida na ação de Adão e Eva. E eles são os nossos representantes da humanidade. Então, eles ouvindo que Deus estava lá, eles se esconderam. E assim tem sido a ação da humanidade. Quando a humanidade ouve falar de Deus, a humanidade tenta se esconder, tenta negar Deus, tenta discutir com Deus, mas nunca ter intimidade. Por quê? Porque isso não é um movimento natural. E diante de Deus, todos nós estamos nus. Diante de Deus, todos nós estamos despidos, desvelados. Nossa natureza pecaminosa é vista por Deus e não há nada, nem sequer uma ação que produzamos que não seja conhecida dele. Não existe nada secreto, nem no seu pensamento, que seja desconhecido de Deus. E isso nos assusta. Isso nos constrange. Isso nos envergonha. Isso faz com que queiramos estar distante de Deus. E por isso que muitas vezes na igreja nós vemos pessoas correndo do Senhor e não correndo para o Senhor. Mas por quê? Porque o pensamento deles está pautado apenas em si próprio. E por isso, agora atingindo aqui o que seria o nosso ponto 2 dessa mensagem, que é a intimidade com Deus, nos torna confortáveis diante de quem somos, diante daquilo que somos. Se nós adquirirmos a intimidade com Deus, ainda que estejamos todos nós desvelados, ainda que estejamos nos despidos diante de Deus, é a intimidade de Deus que vai nos trazer a paz, que vai nos trazer o aconchego, que vai nos trazer o conforto. Então, enquanto nós estamos diante de Deus sem intimidade, nós estaremos desconfortáveis. Haja vista, fazendo um pequeno parênteses, que Isaías, quando esteve diante do Senhor, ali no próprio livro de Isaías que ele escreveu, ele diz: ai de mim, que vou perecendo. Por quê? Porque ele estava desnudo, mas ele não tinha a intimidade para estar onde ele estava. Então, eu e você, como homens pecadores, nós estamos diante de Deus, na nossa essência, separados, nus. E a nudez vai trazer vergonha. A nudez vai fazer de nós nos escondermos de Deus. Por quê? Porque Deus sabe quem nós somos. Nós podemos enganar o líder, nós podemos enganar o pastor, nós podemos enganar os irmãos, nós podemos enganar até os nossos parentes. Mas Deus não se deixa enganar. Essa é uma verdade absoluta. Por mais que vivamos em tempos de relatividade, não há aquele que
chegue diante da presença do Senhor e possa mentir. Não existe. Se ele estiver diante de Deus, ele não vai conseguir mentir diante do Senhor. Ele pode até tentar, mas o Espírito Santo de Deus, que é revelador, que é a verdade, ele vai convencer e constranger as nossas vidas. Por isso, o ponto 2 da nossa mensagem é buscarmos agora, então, a intimidade para que sejamos e estejamos sejamos conhecidos de Deus e estejamos confortáveis diante de quem Ele é. Então, uma vez agora que nós estamos diante de Deus, que você já sabe que está nu diante de Deus, agora é o momento de você buscar intimidade. E por que eu deveria buscar intimidade? Porque Deus nos criou para isso. Deus não precisava ter intimidade conosco. Deus não estava sozinho, meus irmãos. Deus não estava desamparado. Deus não estava triste, nem entediado. Ele estava em plenitude de sua essência, o Pai, o Filho, o Espírito Santo, e viviam alegres, felizes e completos, porque Deus é completo. Mas foi o transbordamento do amor de Deus, foi a sua graça transbordando que ele decidiu fazer um ser para relacionar-se com ele. Então Deus decide fazer um ser chamado homem e colocou neste homem parte de si mesmo, parte imaterial, como uma imagem e semelhança, criou este homem assim, e desta maneira ele pôde ter intimidade. O que se relaciona com Deus não é a nossa parte física e material. A nossa parte física e material se relaciona com o nosso meio. Nós podemos ter o olfato, o paladar, nós podemos tatear, mas a parte que se comunica com Deus é o Espírito. Por isso, Paulo, em Romanos 5, vai dizer que o Espírito Santo de Deus testifica com o Espírito. Portanto, para buscar intimidade e estar em conforto com Deus, é necessário agir pelo Espírito. Não há uma maneira de você querer dizer ao Espírito Santo, seja bem-vindo, tu és bem-vindo, mas se a sua ação espiritual não for de convidativa ao Espírito Santo, de nada adianta a ação mecânica e física da expressão verbal, bem-vindo Espírito Santo, welcome Holy Spirit. Isso não vai fazer diferença para você e muito menos para Deus. É o nosso espírito em constrangimento, em abertura para a palavra de Deus, que vai trazer a intimidade com o Senhor. Então eu estou dizendo para você e afirmando pela Sagrada Escritura que buscar intimidade com Deus não é de forma física, mas espiritual. Obviamente, há expressões do nosso físico que vão nos gerar ou vão nos impulsionar para uma intimidade espiritual. Por exemplo, quando você lê a palavra, você está fazendo um movimento físico. É a sua íris olhando ali para a palavra, exercitando o seu intelecto, o seu cognitivo entre linguagem e entre grafia e fazendo então um movimento ali de entendimento, mas até os analfabetos que não fazem esse exercício podem pela sua audição, que também é um movimento mecânico e físico, ouvir a palavra de Deus. Porém, tanto o que lê quanto o analfabeto só serão edificados se o Espírito Santo comunicar-se com eles em espírito. Por isso que muitos vão ouvir a palavra e vão rejeitá-la. Muitos vão ler a palavra e não vão entender. Porque quem ilumina as nossas vidas é o Espírito Santo de Deus. O que eu estou dizendo para você não é criando para você um revanchismo ou até uma certa desprezo por alguns termos que a gente ouve dentro da igreja. Não é isso, não é minha intenção, mas o que eu estou dizendo para você é que você é a imagem e semelhança de Deus e você tem capacidade, Deus lhe deu capacidade para que você entenda que as ações não são físicas, são espirituais. Outro elemento que eu trago, que não está no texto, nós não vamos ler isso, mas você pode procurar, é quando João chega até Jesus e ele diz o seguinte: Senhor Jesus, você quer que eu ore, uma ação física, e desça fogo do céu e consuma esses samaritanos? E aí Cristo vai dizer para ele: você não sabe de qual é o meu espírito.
Então, importa a nós que conheçamos não o poder físico de Deus propriamente dito, mas o poder espiritual. É o Espírito Santo de Deus que vai falar agora no seu coração como uma martelada em cima daquela rocha que esmiuça. E o seu coração, então, que estava ali íntegro, que estava cheio de si, que estava cheio de ser, um homem perfeito é esmiuçado e você então se prostra, e o Agostinho de Hipona vai chamar isso de o espanto. Quando você lê a palavra de Deus e ela te confronta, e ela te constrange, ela diz que você é pecador e ela te humilha, isso causa em nós um espanto. E esse espanto deve gerar em nós, aí sim, uma ação, que pode ser desde a confissão com a nossa boca, daquilo que precisamos, como pode ser a oração. Por isso que aquele que tem intimidade com Deus ora. Por isso que aquele que tem intimidade com Deus confessa. Por isso que aquele que tem intimidade com Deus perdoa. Então, o que eu estou dizendo para vocês nessa noite, e muito mais para mim, como pastor e pregador, é que não são as minhas ações físicas, mas são as ações espirituais que vão anteceder toda a minha ação física. E aí, quando eu consigo ser constrangido pela palavra, eu posso orar. Se você vai até uma oração, em qualquer grupo, em qualquer comunidade eclesiástica, e você fala, quem quer orar? Ninguém quer orar. Por quê? Porque a oração deve ser guiada pelo Espírito Santo de Deus. Mas se todos estiverem ali cheios do Espírito, não vai haver uma mão que não se levante para dizer, eu vou orar ao meu Deus, porque eu estou cheio da graça e cheio de sua presença. E é isso que a palavra nos ensina. Então, por isso que o ponto 2 dessa mensagem é que a intimidade nos torna confortáveis diante de Deus. Quando você se sentir desconfortável na presença do Senhor, isso indica que falta ali intimidade. Intimidade é conforto. Intimidade é saber que você está nu diante de Deus, mas que você não quer cobrir tua nudez. Você diz para ele, eu sou este ser miserável, pecador, tal qual Jó disse, nu nasci do ventre da minha mãe. Estes somos nós. Estes somos a criação do Senhor. E aí, meus irmãos, eu parto agora para nós caminharmos para um encerramento. Então, você descobriu que você foi criado em intimidade, mas você perdeu isso. E agora você tem que tornar a buscar esta intimidade. E aí, como que nós vamos, então, tornar essa intimidade tão maravilhosa, uma verdade para as nossas vidas? E aí eu convido você a abrir em Efésios 2, versículo 13 ao 18. E assim nós vamos prosseguir para o que seria o encerramento desta mensagem. Enquanto os irmãos procuram, vou dar um gole na água. Porque faz bem. Efésios 2, 13 e 18. Diz assim a palavra do Senhor. Eu estou na NVI. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês, e eu posso dizer nós, que estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo os dois um novo homem, fazendo paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês, a nós, que estavam longe, e paz aos que estavam perto, pois, por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Então, o ponto 3 da nossa mensagem, depois de ver essa palavra maravilhosa de inspiração de Deus no apóstolo, é que a intimidade é o relacionamento reestabelecido com o Senhor, onde não teremos mais vergonha. Pelo contrário, assumimos nossa nudez e esperamos que Ele nos vista. É o revestimento de Deus que nos garante a intimidade. E esta intimidade, uma vez restaurada, ela vai reverberar para toda e qualquer instância de intimidade.
Você estabelecendo a intimidade com Deus, meu irmão, você vai estabelecer a intimidade com o seu irmão carnal, com o seu cônjuge, com os seus primos, com a sua família, com a sua parentela, com todos aqueles que te rodeiam, até com os seus inimigos, até com os que te perseguem. Por isso que se você está na igreja, vivendo de religiosidade, e o pastor ou o líder diz para você, perdoe o irmão que te ofendeu, e você não pode perdoar, é porque lhe falta intimidade. É porque lhe falta o espiritual. É o Espírito Santo de Deus que vai mostrar que nós recebemos de Deus muito mais do que ele nos pede para doar. Por isso Paulo diz, mas agora, e eu digo hoje, em Cristo Jesus, não em nós mesmos, não na nossa capacidade teológica, não no nosso entendimento, não na nossa estupidez, porque muitos homens também são guiados pela estupidez, quando poderiam ser guiados pela sabedoria. Mas é agora em Cristo Jesus, em nosso Rei, no Messias. Vocês que estavam longe foram aproximados dele, mediante o sangue que ele derramou. A obra física foi dele. A ti só compete ser espiritual, mas você às vezes quer ser físico. Você quer agir no braço, você quer agir pela sua cultura, pela sua etnia. Mas o sacrifício foi de Cristo. É o sangue dele. O que compete a você é ser espiritual. Pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira. Destruiu a barreira. Ele poderia dizer assim, ele passou você por cima da barreira, meu irmão. Ele não passou você por cima da barreira. Ele destruiu a barreira. Não existe mais. A nudez que Adão e Eva sentiu, nós agora não sentimos mais. Não precisamos mais das folhas de figueira. Agora é Deus que corre para nós e nos abraça. É Ele que vem ao nosso encontro. E tudo isso Ele faz por quê? Porque Ele deseja ter intimidade conosco. Por quê? Porque Ele é amor. Por isso que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o próprio Filho, para que todo aquele que nele crê jamais, nunca mais pereça, mas tenha a vida eterna. O muro de inimizade, o que era exterior, passa a ser agora interior. E agora nós somos, então, um homem novo, uma mulher nova. E ele anulando em seu próprio corpo a lei dos mandamentos, porque a lei só nos diz aquilo que nós somos, pecadores. Mas é o corpo de Cristo, sofre esse peso da lei, e todo mandamento, toda ordenança é levada nas chagas de Cristo. Por quê? Porque o objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, da lei e da graça, um novo homem. Um homem que vive pela graça, mas que obedece à lei como ninguém. Um homem que vive da graça, mas que não tem prazer em ser contravessor. Um homem que vive da graça, mas que ama a lei do Senhor, tal qual os favos de mel, tal qual o ouro depurado. Este é o homem espiritual, este é o crente, este é o cristão. O resto é religiosidade, o resto é sepulcro caiado, o resto é capa, máscara, você queira adjetivar. Mas se você deseja verdadeiramente o leite espiritual que foi dado pelo El Shaddai, esse leite é o quê? É a comunhão com Deus. E esse leite, uma vez que nós tomamos ele, nós não queremos outro alimento. E aí esse leite vai se tornar depois em alimento sólido. E isso nos faz reconciliados com Deus, fazendo paz. Esse novo homem vive em paz. Mas tem pandemia, mas eu estou em paz. Mas e se morrer um parente seu? Eu estou em paz. E se morrer o cônjuge? É difícil, é doloroso. Ele não pede para você não chorar, para você rir. Mas ele diz que vai te dar paz. E a paz que ele garante, só ele pode dar. Por isso ele é o Sar Shalom, o príncipe da paz. Porque ninguém pode ter paz sem que ele dê. Ninguém pode selar um acordo de paz sem que ele o celebre. E foi isso que ele fez na cruz. Ele celebra conosco um acordo de paz.
nos reconcilia com Deus. E os dois em um corpo por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade, e para que nós tenhamos sentido no nosso discurso, pelo qual ele fez de novo a intimidade. Você quer ser íntimo de Deus, meu irmão? É só você ler a palavra. É só você meditar na palavra. É só você se encher da palavra. É só você orar a palavra. É só você ser como a palavra. Porque a palavra é Cristo e você é um cristão, um pequeno Cristo. Então, quando você é a palavra, meu irmão, você está em intimidade com Deus. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto. Pois por meio dele, tantos nós, os apóstolos e judeus, como vocês, os gentios e pecadores, que jamais conheceram a lei, têm acesso ao Pai por um só Espírito, o Espírito Santo de Deus. E por isso, terminando a nossa mensagem de hoje, eu digo a vocês, com toda a alegria do meu coração, aquilo que foi começado lá no Éden não foi substituído. A sua vida não é substituída. A sua vida é reformada, é reconciliada, é restaurada. Então, se você andou em pecado até aqui, é o momento para você parar e começar uma conversão e ir para uma nova vida. Porque Deus não despreza a sua vida, porque Ele acompanha a sua vida desde o ventre da sua mãe. E Ele acompanha a sua vida desde o ventre da sua mãe, porque Ele te ama. E porque Ele te ama, Ele quer ter intimidade. E porque Ele quer ter intimidade, Cristo morreu na cruz por você. E porque Cristo morreu na cruz por você, você vai ser espiritual. Você vai meditar na palavra. Você vai orar. Você vai jejuar. Você vai ter comunhão com os santos. Sejam em hinos, sejam em salmos, sejam em orações, seja em ações de graça. E assim eu termino a minha mensagem de hoje, querendo orar com você, sabendo que a intimidade, como esta grandeza que nós vamos acrescentando a cada dia, o Espírito Santo também nos dará a cada dia, a cada momento, intimidade. Sabendo que assim como eu tive o primeiro encontro com alguns dos irmãos aqui, podemos em Deus, orando um pelo outro, crescer em intimidade. Mas também entendendo que se agora, nunca mais, nenhum irmão que me viu agora pela primeira vez falar comigo, a nossa intimidade é interrompida. De semelhante modo, se eu jamais pegar a minha Bíblia, se eu jamais confessar os meus pecados, se eu jamais orar ao Senhor, eu jamais terei intimidade com Ele. Porque toda a graça não vem de nós, é um dom dele. E por isso que ele diz que é por ele, nele e para ele todas as coisas. Vou pedir para você gentilmente fechar os seus olhos, curvar a sua fronte, e nós vamos orar. Eu vou orar por você, meu irmão, e eu quero que você ore por mim também, porque eu não sou melhor que você. Nós somos todos concidadãos do céu, todos na caminhada, suportando as dores e aflições até o dia chegar. Querido e bondoso Deus Pai Todo-Poderoso, amamos a Tua palavra, reconhecemos que o Senhor é o Deus de amor, é o Deus de justiça, é o Deus que não quis fazer uma nova história, mas aproveitou a nossa história, o nosso rascunho, e agora reescreve a nossa carreira contigo. Eu peço a todos os irmãos que nos ouviram agora, que o Senhor derrame do teu poder, do amor do Senhor Deus Pai, da comunhão, do consolo do Espírito Santo, da graça do Senhor Jesus. Que tudo isso seja, ó Pai, como um pacote para nós, e que nós, ó Pai, recebamos esse pacote como um presente e possamos desfrutar em plenitude disto que o Senhor tem para nós. Talvez não tenhamos a oportunidade de fazê-lo na carne, mas poderemos sentir sim no Espírito todos os dons espirituais. Talvez possamos ser os menores dos homens, não reconhecidos pela sociedade, marginalizados como termo utilizado, mas no Senhor sermos mais do que vencedores. Que o Senhor nos ajude na nossa fraqueza, nos ajude a melhorar,
nos ajude a crescer em santidade com o Senhor e em intimidade. Que cada dia, que cada segundo eu quero estar em tua presença. Porque como o teu servo diz, quão amáveis são os teus tabernáculos. E pela palavra diz que o teu tabernáculo agora é o meu corpo. E que este meu corpo é cheio de ti, ó Deus. E o Senhor me enche. E eu sinto a tua presença. E essa tua doce presença é o que nos traz e nos dá alegria. Por isso eu peço agora que o Senhor enche o coração dos irmãos de alegria. E aqueles que por algum motivo ainda não têm intimidade suficiente com o Senhor, que o Senhor derrame, porque a obra é tua. Nós somos apenas, Senhor Deus, o corpo, a obra das tuas mãos. Mas que o Senhor faça pelo Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade. É isso que eu oro e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Bom, Tarcísio. Oi, irmão Marcos. Quer falar? Pode ficar à vontade. Não, fica à vontade, irmão. Tá. Eu agradeço a Wanderson, pastor Wanderson. Aqui em São Paulo também vai ser chamado Wanderson. Esse é mais fácil. Muito mais fácil. Então, brigadão, rapaz. É um prazer em tê-lo em nosso meio. Um prazer mesmo ter te conhecido assim, virtualmente. Mas, né, Deus te conhece, Deus conhece o coração de cada homem que está aqui presente. E em breve, espero em Deus que você vai estar presente aqui no Parque São Paulo para o irmão Marcos pagar o churrasco para você. Eu gostei. Glória a Deus. Tá bom? Então, muito obrigado mesmo. Que Deus te abençoe, te conserve assim, que seu ministério aí seja muito abençoado. Amém? Amém. Amém. Temos aqui também o nosso pastor Joel. Né? Pastor Joel quer se apresentar aqui para o nosso irmão e pastor Wanderson. Pastor Joel, fica à vontade. Tá bom? Não apareceu o pastor Joel. Não sei se ele estava me ouvindo. Cadê você? Não sei, o pastor Joel deve ter ido tomar café. Estão me ouvindo? Sim, agora amém. sim, pastor. É o fone de ouvido que não deixa vocês me ouvirem. É que eu não tenho muita intimidade com o fone de ouvido. Tá parecendo o Fábio, rapaz. Pastor Wanderson, muito obrigado pela palavra. O Senhor trouxe aqui para nós trouxe para nós um desafio, na verdade, né? De poder aqui chacoalhar um pouquinho o nosso coração, a nossa mente também. Este momento, ele é separado especialmente para que nós possamos ser alimentados, né, e sermos desafiados ali pela palavra de Deus, né? E o tema que o irmão trouxe é realmente muito, muito importante, e eu creio que com certeza, né, fomos abençoados nesta noite com a exposição da palavra do Senhor e também com a presença do irmão, né? E é muito importante a gente falar disso. Estamos num tempo em que precisamos fortalecer ainda mais, né, a nossa intimidade com Deus, né? Intimidade, eu estava pensando aqui enquanto o irmão falava, intimidade não é um evento, né? Muitas pessoas confundem, né? E vivem às vezes, a gente mesmo às vezes vive de eventos, né? E cremos que intimidade se consegue simplesmente através de um evento, né? E é um processo, né, da vida toda, né? Eu sou casado já, vou completar 9 anos em dezembro, e eu estava pensando aqui, né? São 9 anos de casado, mas isso não quer dizer que são 9 anos de intimidade, né? Porque intimidade não é só a gente usufruir dos benefícios, né, que estar casado nos provê. A gente que é homem, vocês entendem isso, né? Às vezes a gente confunde intimidade só
né, com o prazer, né, de estar com uma esposa, mas é muito mais do que isso, né? E creio que é importante pensarmos como cristãos, como filhos de Deus. A gente pode falar às vezes, né, eu tenho 10 anos de cristão, mas isso não significa nada em relação à nossa intimidade com Ele, né? Então, temos muito a aprender, a crescer. Confesso que aqui também eu fiquei meditando o quanto eu preciso crescer na minha intimidade com Deus. Às vezes a gente gosta de ser mais prático, né? E agimos mais na força, na nossa carne, na nossa inteligência, né? Na nossa capacidade, só que muitas vezes longe daquilo que Deus espera, né? E quer com a gente, né? Então, obrigado pelo desafio nesta noite. Uma palavra muito linda e exposta assim de uma forma muito sábia também, né? Que Deus continue abençoando sua vida, né? Acrescentando sabedoria, graça ali para expor sempre a palavra do Senhor, sempre aí respaldado pelo Espírito Santo, né? Na vida do irmão. E muito obrigado, de verdade, né? Eu me sinto aqui hoje satisfeito, né? No sentido de ter recebido o alimento, mas também com vontade de buscar mais, né? De forma pessoal e crescer nessa área. Espero que cada um dos meus irmãos também aqui nesta noite, vocês também possam ter esse desafio, né? Eu sempre digo que o sermão não termina quando a gente ora, né? Na nossa mensagem, quando a gente prega. Na verdade, ele começa ali, né? Para nós, começa o desafio aqui de crescermos na nossa intimidade com Cristo, né? Não na religiosidade, mas sim na vida espiritual, né? Muito obrigado, de verdade. Foi um privilégio tê-lo conosco e trazer essa palavra tão linda aí, né? Parabéns também pelo esforço, pela dedicação, né? Pelo estudo, e que o Senhor continue abençoando sua vida, sua família aí também. E todos os meus irmãos que estão aqui também, né? Muito obrigado, como o irmão Marcos falou, realmente estamos contentes, muito alegres de ver vários irmãos aqui. Leandro teve que ir para o trabalho, né? Por isso ele está no carro agora, mas ele foi ouvindo aí também, né? Jesus está aqui conosco, Jesus muito querido também da gente, né? Obrigado por estar nesta noite, né? E todos os irmãos, creio que todos ligaram já aqui sua câmera, né? Então, muito obrigado, de verdade, tá bom? O que eu tenho a dizer é isso. Parabéns também ao irmão Marcos, o irmão Tarcísio também, que eles têm trabalhado aí também, elaborando os temas e convidando nesta ocasião também o irmão, né? Foi uma ótima escolha aí. Parabéns também aí pelo trabalho, irmão Marcos, irmão Tarcísio, tá bom? Deus abençoe. Eu vou voltar a palavra aí para o irmão Marcos, tá? Amém, pastor. Amém. Também quero agradecer ao nosso irmão Anderson, que Deus possa continuar te abençoando. Foi muito bom ter o irmão com a gente aqui, né? Poder revê-lo também. E obrigado, cara, que você aceitou o nosso convite, trouxe uma boa palavra. Pode ter certeza que, com certeza, falou muito aos nossos corações. Uma palavra muito boa. Então, que Deus abençoe, né? E se quiser falar alguma coisa para finalizar, pode ficar à vontade. Eu queria só ouvir a voz do Fábio, porque faz mais de uma década que eu não ouço essa voz aí, então ouvir a voz do Fábio Domingos aí, sabendo aí, Fábio, pregador das multidões. O Fábio estava com a gente até agora, cara. Olha só, que peguei no pulo, cara, é assim mesmo. Não, Deus ele tá online aqui, mas ele apagou tudo lá, escureceu tudo. Fabião, tá por aí, amigão? Então depois eu ligo para ele, né? Peraí que ele vai falar. Olha lá, desligou. O Fábio, ele tem um grande problema, eu preciso tentar resolver esse problema com meu amigo Fábio. Eu vou dar um fone para ele, não é possível, cara. Tá bom. Mas tá bom, era só isso mesmo, saudade daqueles que faz tempo que eu não vejo, cheguei, né? Mas cheguei. muito obrigado. Opa, ele aí. Fala, Fabião. Boa noite, graça e paz. Graça e paz, Fábio. Ó, o Anderson, cadê você? O Anderson queria te ouvir aí, cara, ó. Tá complicado, meu amigo Fábio. Não vamos abusar da paciência. Ficou ruim, cara. Ficou ruim, tá bom, não. Fabião. Amém.
Deus abençoe aí, Marcão. A gente é de casa, né? Eu sou o cunhado do Marcos, quem não sabe aí, então eu vou filar o churrasco mesmo. O pastor já falou aí, ó, então eu fiz também. Então, você é de casa, cara. A hora que você quiser, é só encostar que a gente faz. Aí sim. E se os irmãos quiserem me convidar também, viu? Não rejeito, não. Ó, uma coisa. Quando essa pandemia acabar, pode ter certeza que nós vamos reunir o pessoal todo aí. E com certeza, se você puder estar com a gente, aí vai fazer esse presente aí, tá bom? Amém. Amém. Deus abençoe, irmãos. Bom. Ô, irmão Tarciso, qual o plano? Para continuar aí? Diga. Coisa? Então, passar a palavra para o irmão Tarciso. Irmão Wanderson. Tá. Então, irmão Wanderson, aqui todos os terceiros sábados de cada mês nós fazemos esse encontro. Quando passar toda essa pandemia, a gente vai retornar para fazer presencial e com certeza vai rolar um churrasco e você já se sinta convidado para estar conosco. Assim que a gente tiver direitinho uma data, a gente entra em contato com você aí, tá bom? A casa do Tarcisão pagando tudo. PIB do Parque São Paulo, unidos, jamais serão vencidos.